Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Conexão Hemato. Estou aqui hoje com a doutora Andresa Feitosa, a doutora Lucila Kerbal e eu, Mariana Kerbal. Estamos recebendo com muito prazer hoje o doutor Gabriele. Dr. Gabriele Zamperlini, ele é pediatra e oncopediatra, trabalha junto com a gente. E a gente quer muito ter uma conversa agora abordando um pouco as crianças, que eu acho que a gente ainda não falou muito do universo infantil. Então seja muito bem-vindo, Gabriele. Bom, boa tarde, Mari, Lucila e Andresa. Queria agradecer muito o convite. Um prazer estar aqui e conversar um pouquinho de oncopediatria. Seja bem-vinda. Muito obrigada, viu, Gabi, por você ter vindo. Me fala um pouquinho como é a rotina de um oncopediatra. Bom, acho que a oncopediatria talvez seja uma das especialidades pediátricas mais intensas, né? Do ponto de vista de carga emocional, mas também do lidar com um paciente muito complexo, não é? Então, muito do que a gente, como oncopediatra, faz inclui uma etapa importante de diagnóstico, elucidar casos que são suspeitos, muitas vezes. Acho que isso é um pouco diferente do universo de adulto, né? Muitas vezes são crianças que vêm com sinais ou sintomas suspeitos para câncer, em que a gente trabalha um pouco no diagnóstico, na exclusão, às vezes, do câncer, né? Nem tudo que chega no nosso consultório, felizmente, nem tudo que chega é câncer. Muitas vezes a gente só tem suspeitas que precisam ser excluídas. E uma vez que a gente tem, de fato, o diagnóstico, acho que esse paciente ele precisa ser acolhido, talvez, em instituições que sejam instituições com um amplo repertório para tratamento de câncer. São pacientes que são institucionais, muitas vezes de segmento internado. ambulatorial, né? Mesmo que não seja internado, mas de fluxos ambulatoriais, em que a necessidade de exames de imagem, procedimentos invasivos, catéter, isso tudo, sempre é necessário. Então, boa parte do que a gente faz inclui talvez uma etapa anterior ao diagnóstico, ao tratamento do câncer, mas a gente trabalha muito nas avaliações diagnósticas, né? Suspeitas de casos de câncer infantil. Então, geralmente, um pediatra que acompanha a criança que desconfia que alguma coisa possa estar errada e acaba encaminhando para um oncopediatra quando a criança não está, de repente, no hospital, vamos dizer assim. Exato. Então, acho que isso é um ponto importante, porque é algo que talvez família? Não. Okay. A pediatra? Não, peraí, isso vai ser editado. Não, vai, ficar tranquilo. Não, então, Lucila, isso é algo importante que você pergunta, porque boa parte das campanhas, na verdade, de prevenção no diagnóstico de câncer infantil, elas são um pouquinho diferentes daquelas de adulto, não é? Então, a gente não tem rotinas que são rotinas de investigação rotineira de câncer. Como mamografia nas mulheres. Exato, ou PSA, o exame urologista no homem, essas coisas. A gente não tem um programa com exceções, que são exceções de pacientes que talvez pediátricos que têm um risco maior de ter câncer, como algumas síndromes genéticas de predisposição. Mas a maior parte desse paciente que é diagnosticado, ele deriva, sim, da medicina de atenção primária. Então, ele vem do posto de saúde, médico de família ou do pediatra. E muitas vezes o que a gente tem são sinais ou sintomas que eles estão comuns em várias entidades pediátricas. São inespecíficos. Então é super inespecífico. Mimetiza condições pediátricas corriqueiras, né? E tem alguma coisa que serve como um sinal de alerta, assim, para as famílias ficarem mais atentas? Então, boa parte do que a gente coloca nas campanhas para orientar não só as famílias, mas também os médicos, é que aquela situação em que uma febre prolongada, que a gente não tem uma elucidação diagnóstica óbvia de alguma infecção, linfonodos, ínguas aumentadas, que também não tem uma evidência óbvia, palidez, mancha roxa, peteque, hematoma. Isso tudo precisa trazer talvez um sinal amarelo que tem alguma coisa errada acontecendo. Perfeito. E talvez com isso você deva incluir o câncer infantil no diagnóstico diferencial. Porque talvez onde tenha o atraso a gente imaginar que o câncer nunca possa cometer uma criança ou um adolescente. É a suspeita, né? Exato. Então, se você não pensa nisso, você não faz diagnóstico. E uma vez que você tem a suspeita, a gente, oncopediatra, a gente está sempre dentro de uma linha de investigação para certificar ou para ser mais assertivo e rápido, talvez, na elucidação diagnóstica. Então, a gente não tem
um pragmatismo de avaliar câncer como rotina de puericultura. O que a gente tem é a necessidade de uma criança ser bem seguida em puericultura e na presença de sinais ou sintomas que não são explicados por alguma coisa comum, trivial, a gente talvez deva considerar o câncer infantil. Então, voltando, febre prolongada, linfonodos que tem aumento de tamanho, dores ósseas, isso é muito comum da gente ter, não é? Palidez, hematoma, inapetência, perda de peso, sudorese excessiva. São as coisas que a gente pontua, mas que vocês veem que são sintomas, sinais e sintomas um tanto quanto inespecíficos, né? Isso é uma gama de cânceres, né? São vários Exato. tipos. Mas existe alguma faixa que é mais sensível ou não? Pode Sim. acontecer até os 2 anos, é mais comum com 5, 7? Quando a gente olha, talvez, as principais análises que são epidemiológicas, isso, base CIR norte-americana, mas boas bases de dados também conduzidas pelo INCA, por exemplo, em estudos nacionais, a gente tem, na verdade, 2 grupos, talvez etários de maior interesse, né? Um primeiro grupo etário até os seus 14 anos, e depois a gente vai ter aquele adolescente já indo para a idade do adulto jovem, dos 15 aos 19. Dessa faixa do nascimento até os 14 anos de idade, a gente também vai ter 2 categorias principais. Então, as leucemias linfoblásticas agudas vão ser o tipo de neoplasia que predomina, mas em especial nas crianças menores de 5 anos de idade, a gente vai ter aqueles tumores que são os tumores embrionários, que tem talvez alguma faceta no desenvolvimento, não é, embrionário da criança, e que eles são talvez muito mais particulares da criança do que do adulto. Casos em adultos tem, mas eles passam a ser quase que Quais anedóticos. são os mais comuns Então, desses, Gabriel? o Só pra- retinoblastoma, por exemplo, que é um câncer da retina. O neuroblastoma, que é o tumor sólido mais comum da faixa etária pediátrica. Entendi. De incidência, ele perde para as leucemias linfóides agudas, LLA, tumor do sistema nervoso central, e depois a gente vai ter o tumor do sistema nervoso, o neuroblastoma. A gente tem o nefroblastoma, o tumor de Wilms, que é um tumor renal. A gente tem os hepatoblastomas, que são tumores hepáticos, né? Então, são tumores que têm uma característica mais embrionária. Alguns tumores de células germinativas, teratomas, por exemplo, sacrococcígeos, que são mais comuns em crianças pequenas, né? A gente também tem as leucemias lactentes, né, que são de bebezinho. Mas depois disso, conforme a criança vai ficando mais velhinha, depois dos 5 anos de idade, a gente tem uma redução da incidência desses tumores, que são os tumores embrionários, e a gente começa a ter aumento de incidência de outras neoplasias que daí são comuns ao universo adulto. Então, além das leucemias, principalmente as agudas, linfóide e mieloide, a gente vai ter os linfomas, Hodgkin e não Hodgkin, a gente vai ter os tumores ósseos, osteosarcoma e Ewing, a gente vai ter os sarcomas, tanto rabdomiossarcoma como não rabdomiossarcoma, e assim por diante. Você não é tão novo assim, já tem um tempo de estrada. Assim, da sua época de formação para agora, o que você acha que evoluiu mais? O diagnóstico ou o tratamento, ou as 2 coisas? O que assim que você ficou orgulhoso de estar acontecendo na sua carreira? Na área que você escolheu, não na sua carreira pessoal, mas na área. Sim. Andresa, talvez um pouquinho dos 2, né? Eu acho que tem uma consciência mais clara de que crianças e adolescentes podem ter câncer. Então, acho que essas campanhas de diagnóstico que são impostas pela Sociedade Brasileira de Oncologia Infantil e as comunidades médicas, eu acho que isso está mais As crianças não claro. estão chegando tão doentes quando era no passado. Eu acho que isso melhorou bastante. Ótimo. Sem dúvida. A oncopediatria é muito pautada nos serviços públicos, né? A gente tem excelentes serviços privados, mas a gente tem excelentes serviços públicos. E talvez o formato de encaminhamento, ele seja um formato ágil, até uma vez que é reconhecido. Então, acho que o diagnóstico, ele é melhor. A gente vê ainda, talvez, falta de informação, de entender de doença, etc. Mas eu acho que a gente tem, sim, um aprimoramento ou uma melhora no reconhecimento do câncer como um diagnóstico, né? Parece, é super raro, tal. No INCA, então, tem uma estimativa que saiu agora, 2025, no triênio 25, 24, 23, tem uma estimativa de 8 mil casos por ano no Brasil de câncer infantil. É pouco, né? Sei lá, só de mama tem muito mais, né? Só de próstata tem muito mais. Então é pouco, né? Isso tudo chuveirado nesse monte de doença. Então, eu acho que a gente melhora o nível de consciência da doença.
Mas se eu falar assim, o que me fascina mais, talvez... eu acho que a oncopediatria foi um pouco um paradigma do que a gente tem no tratamento de oncologia hoje em dia, né? Se a gente olhar LLA, as imunoterapias de hoje em dia, tal, eu acho que tem muita coisa legal no oncoinfantil. Quer dizer, nem tudo é só cirurgia nos sarcomas e quimioterapia na LA. Não, acho que Mudou a gente, muito nos eu acho últimos que a anos, gente então. tem, lógico, né, curvas de sobrevida que são, talvez, dos méritos da oncoinfantil, que eu acho que é uma especialidade que conseguiu trabalhar muito em grupo cooperativo, então não é que tal hospital nos Estados Unidos só faz um estudo, não, acho que tem mais de 80% dos pacientes que são tratados na América do Norte, eles têm algum protocolo de pesquisa, né? Isso para testar um tratamento, uma combinação, né? Isso a gente sabe que o protocolo de pesquisa tem um impacto bem importante. Então você pega esses caras, a gente está falando em sobrevidas pediátricas globais que elas ultrapassam os 80%, 85%. Muito bom. Aí quando você pega, sei lá, LLA, os números são muito expressivos, né? Então, tem uma publicação do COG, acho que da ASH, né? De dezembro do ano passado, que para riscos baixo, intermediário, o mesmo protocolo que a gente faz, o cara põe blina, e aí você tem uma sobrevida livre de eventos de 3 anos de 96%. Quer dizer, 96% daquelas pessoas tem, por exemplo, acompanhando 3 anos, elas estão sem no sinal da doença ter voltado. Né? E vivas. O que permite, inclusive, a gente puxar uma corda de desacelerar algumas toxicidades do tratamento. Isso que eu ia perguntar. Porque não para todas as doenças, obviamente. Uma preocupação, né? Porque você está colocando uma quimioterapia, um tratamento no comecinho da vida dela e que aquilo pode gerar uma repercussão a longo prazo, né? Uma qualidade de vida pior, um desenvolvimento pior na escola, e isso pode repercutir, de repente, em fases mais futuras, e até mesmo o corpo dela pode ter algumas sequelas. Vai engravidar, não vai engravidar? Se você pudesse falar um pouquinho pra gente, assim, como você olha a criança, o tratamento que eu vou oferecer agora e a repercussão disso a longo prazo, né? Eu acho que isso também tem uma literatura sólida do sobrevivente do câncer infantil. Exato. Então, se a gente for olhar as bases de estudo populacional, a gente vê que não é um tratamento sem os seus prejuízos. E aí a gente vai falar de prejuízos que são em várias esferas, né? De uma situação que crianças que têm, por exemplo, a necessidade de irradiar sistema nervoso central, a gente pode ter declínios neurocognitivos. De crescimento, né? Baixa estatura, deficiências hormonais, cardiotoxicidade. A gente pode ter sequelas osteomusculares, questões metabólicas futuras, né? Infertilidade, que acho que é outra coisa que também é importante. Isso é aquela história que a criança é forte, aguenta, isso é uma... Aguenta. É verdade mesmo, assim, a criança é mais resistente? Eu acho que aguenta, Andresa, aguenta porque se a gente for olhar as doses que a gente faz de químio comparado com vocês, né, várias vezes a gente fala, poxa, mas o meu vai tão bem e o de vocês não vai tão bem. Acho que são sistemas ali que estão mais virgens de insultos, né? Então, muito menos comorbidade, né? Uma criança de 5 anos, ela está com tudo íntegro ali. Acho que hoje essa é uma preocupação, né? Como, de repente, diminuir essas toxicidades, principalmente pensando a longo prazo, né? Com certeza. Então, os protocolos, eles olham para isso, não é? Então, quanto que eu posso manter eficiência, eficácia e reduzir efeitos colaterais. E efeitos colaterais que muitas vezes eles não são aqueles efeitos agudos do pós-quimioterapia, mas que a gente vai ver respingos futuros, né? E que boa parte, eu acho que do anseio do oncopediatra é de você falar de uma doença que é muito curável, que tem os seus efeitos colaterais da doença, do tratamento, mas que de alguma forma você também tem uma luta para reinserir essa pessoa na sociedade que ele vai viver, não é? Como é que é isso? Como é que você consegue manter a vida social de uma criança que está em período escolar, com um tratamento que é muito intenso? Existe, a maioria dos serviços tem essa estrutura? Sim, então onde eu atuo, a gente tem as classes hospitalares,
que os hospitais têm professoras contratadas para fazer, por exemplo, dentro do possível, a substituição dessa grade curricular. Ai, que bom. A gente teve crianças no Itaci, que é um dos lugares que eu atuo, que fizeram vestibular ou o Enem dentro da instituição. Isso é garantido como um direito. Então, Andresa, a gente tenta, ao máximo, permitir que essa criança tenha uma vida... Mas isso melhora até o estado do tratamento, né? Com certeza. Não é Com só certeza. pensando assim, eu acho que eu vejo nos casos, eu tenho experiência mais no hospital privado, fico feliz de saber que o Itaci, que é um hospital público, tem também essa estrutura. Mas você vê a criança mais envolvida, mais inserida, Com certeza. quando ela tem aquele momento lúdico ou aquele momento que vai ter essas aulinhas de história, Não, isso matemática. que você está falando não dá, é impossível você tratar uma criança sem ter essa equipe integrada. Então, a gente está falando de uma professora de classe hospitalar, mas a gente tem as terapeutas ocupacionais, que sempre vão estar investigando, talvez propondo atividades, né? Por exemplo, no Itaci tem um cinema. Que Uma legal. sala que tem um cinema, que as crianças podem escolher, respeitando as suas restrições de isolamento respiratório, isso aqui, um momento para assistir um filme, por que exemplo. bom. Então, essa galera da equipe multidisciplinar, eles têm um papel, os enfermeiros têm um papel fundamental para esse bem-estar psíquico, né? Que não é só da criança, mas é a família, né? A gente está colocando uma doença que ela impacta muito na família, né? Você pega alguém que, de repente, deixa de ter uma atividade profissional ativa para cuidar da criança, internações longas. É uma situação que ela muda muito uma rotina de uma família. Isso ainda é mais para a mãe, ou hoje mesmo com as guardas compartilhadas, também você vê a maior presença dos pais? Não estou querendo ser... eu digo, porque isso pode ser uma evolução também, né? Pode... Eu acho que ainda fica mais na conta da mãe. Mas, lógico que dentro de estruturas, às vezes, diferentes, a gente tem uma rede de apoio que ela conversa muito com todo mundo. Vai avós, vai tios, vai todo Avô, mundo. tio e os pais, acho que, com certeza, muito presentes, né? Mas, enfim, acho que, num geral, a gente ainda vê a mãe mais presente. Mas acho que, dependendo da rede de apoio, isso é bem... Em que momento você vai falar assim, você pode voltar para a escola, por exemplo? Porque a gente sabe que a escola vai ter um número de crianças maior, acaba circulando mais vírus, vem as viroses. Quando que essa criança... Porque eu acho que é um momento importante para ela, né? Voltar para a escola, né? Não tem regra, tem doença que a gente não obriga um isolamento escolar. Né? E acho que mesmo fases do tratamento. Então, às vezes, tem uma fase em que a criança vai estar com imunidade pior, a gente pede para segurar. Eu costumo dividir um pouco isso com a família, Lucila. Porque eu não sei se tem um certo ou um errado. Eu acho que, lógico, a gente tem cenários pós-transplante de medula em que, olha, não tem como ir por um tempo, né? Então, momentos do tratamento em que isso cabe, momentos que não cabe. E eu acho que existe um efeito colateral de não ir para a escola. Sim, né? exato. Então, assim, a gente está falando de uma criança que, dependendo da faixa etária, ela não vai ter a dimensão do que é o câncer. Sim. Ela está lá dando um rolê no hospital e ela vai querer brincar, ela vai querer interagir, ela quer o social, né? Então, a gente tem que pesar isso, quanto que, às vezes, o tirar da rotina escolar tem muito impacto ou pouco impacto, mas lógico, né? Pesando momentos do tratamento. Então, se tem um momento em que a gente tem um prejuízo imunológico, uma neutropenia mais importante e tal, às vezes a gente resguarda um pouco a criança, né? Agora que você falou do entendimento, né? Eu sou hematologista, sou oncohematologista, faço transplante, mas de adulto. E uma coisa que me atrapalha quando por acaso veio uma criança é a forma de comunicação. Você tem uma tática? Como é que você começa a passar informação para alguém de 6 anos de idade? Eu não sei. Ou isso é muito pessoal, isso é com a vida? Eu acho que é pessoal. Eu acho que tem pessoas que comunicam super bem. Eu acho que tem um momento. Mas o que eu acho que é sempre importante é a gente tentar colocar a informação
naquela maturidade da criança, não é? Então, a gente explicar para uma criança de 5 anos o que é um câncer não faz muito sentido, né? Então, sempre tem aqueles paralelos ilustrativos, né? Tem uma bolinha aqui, tem um soldadinho que não tá precisando tomar vitamina, a gente vai fazer um remedinho para te ajudar a melhorar, tal. Onde eu acho mais difícil, e é curioso isso, essa pergunta é muito interessante, porque eu acho que o que paira sempre é a oncopediatria, né? Tem um artigo, uma carta que saiu no New England uma vez, de um cara que falou que ele escolheu fazer oncopediatria, e aí ele ia às festas, e toda vez que ele chegava na festa, tal, alguém perguntava o que você faz, sou oncopediatra, ele sentia um ar pesado, tal. Quando ele parou de falar que ele é oncopediatra, ele falou só que ele é pediatra. E eu adotei isso. Várias vezes eu chego lá, você é médico? Sou. O que você faz? Sou pediatra. Porque sempre quando vem oncopediatria, sempre a reação da pessoa, muitas vezes é, nossa, mas tal, né? E é curioso quando você entra num ambiente de oncopediatria, lógico que a gente tem as tristezas, mas eu acho que a criança não deixa a atmosfera triste. Ela é curioso isso. A gente compartilha a enfermaria com vocês, a gente vê que geralmente o quarto é alegre da criança. O ambulatório é alegre, tem a brinquedoteca atrelada, tem os brinquedos, a criança está correndo para lá e para cá, daí você fala, poxa, mas está tratando um câncer, né? Então, eu acho que tem isso daquilo que a criança percebe, né? Às vezes o desafio maior, eu acho que é mais para os adolescentes. Ah, sim. Porque aí a gente já tem mais consciência, né? Percebe, acesso à internet, pesquisa. Às vezes já viu outros casos, tem uma mídia, tem filme, né? Tem as questões estéticas do cabelo, né? E para esse grupo tem um olhar diferente. Tem um olhar, assim, eu acho que sempre dividir com a família, né? O tanto, em que momento a gente vai entrar, se precisa de ajuda para o diagnóstico. A gente tem os grupos de psicólogos, que eu acho que eles são super importantes. Porque o que a gente vê também é a pessoa elaborando aquele diagnóstico em algum momento, e aí a gente consegue estar todo mundo em sintonia para tratar, né? Mas eu acho que é um público dos adolescentes que é mais difícil. Já é questionador, vai questionar mais ainda o que aquilo está acontecendo com ele. Uma certa revolta, na contramão talvez. do que ela está vivendo, né? De socialização e toda aquela coisa da adolescência, né? Tá bom. Acho que a gente já está encerrando o nosso tempo. Queria agradecer, Gabriele. Foi muito bom esclarecer as dúvidas aqui com você. A gente vai ter uma outra conversa que a gente vai falar continuar esse assunto que a gente estava agora, falando um pouquinho mais do que é ser oncopediatra. Então a gente já te convida para o nosso próximo episódio. Agradeço a todos que estão nos ouvindo e até a próxima. Gente, nos sigam nos canais, no YouTube, Spotify, Instagram, e mandem as dúvidas, as perguntas, que a gente estamos olhando tudo e a gente pretende responder. Muito obrigada. Obrigada, Gabriele. Vocês.